Então vamos lá, fala um pouquinho, Iet, do quem é você primeiro e quem é a H. Simões, né? Então, a história da H. Simões está muito relacionada com a Henriette, né? Na área profissional e na área pessoal também, é interessante. Minha primeira formação é fonoaudióloga, eu trabalhei muitos anos com fonoaudiologia, mas sempre voltada com saúde do trabalhador. Então, por exemplo, em consultório, eu até era especialista em voz, eu atendia radialista, eu atendia cantor de sertanejo, então eu trabalhava a voz para melhoria. E também profissionais que tiveram a voz alterada, professores, ou até cantores que não sabiam trabalhar com instrumento vocal adequado. Mas também trabalhei na aula de audiologia. Eu trabalhei durante 10 anos na ArcelorMittal, implementando um programa que a gente chamava na época de Programa de Conservação Auditiva. Então, eu comecei com a vida ocupacional, o bichinho do ocupacional foi lá na Arcelor, né? Então, eu era audiometria. Você já deve ter feito audiometria na sua vida, não fez, Daniel? Algumas vezes, né? Principalmente nos exames tanto nos admissionais Admissão. quanto de recorrência, né? Fiz algumas vezes, Muita sim. gente já fez. Mas eu não fiquei só no exame, né? Eu comecei a ter uma visão maior, falei assim, gente, o que eu posso fazer para o trabalhador para ele evitar de perder a audição? Porque o exame era só para aferir se ele estava perdendo ou não. Então, assim, eu resolvi, eu quero ir para o campo, eu quero ir para a fábrica, eu quero saber o que eu posso fazer lá. E a minha formação não me permitia muito isso. Então, eu fui fazer engenharia para me tornar engenheira de segurança do trabalho. Então, fiz engenharia de segurança do trabalho para realmente trabalhar aonde era o perigo, onde o perigo estava. Então, foi esse foco. E a partir daí, minha vida ocupacional começou. 26 anos trabalhando com saúde e segurança, né? Eu tenho mestrado em saúde e segurança do trabalho para a Organização Internacional, que foi disruptura. Você imagina. Isso é muito importante falar, porque tem tudo a ver com a H. Simões. Porque lá que eu conheci países desenvolvidos, que muito diferente da cultura que nós temos aqui, muito diferente. A gente está ainda anos-luz, né? E eu falei, gente, eu vim com uma ideia diferente, eu sou polêmica na área de saúde e segurança, tenho outras ideias, né? Então eu vim. Com isso, eu voltei e trabalhei com educação, sempre trabalhei com educação. E a H. Simões é isso. A H. Simões foi juntando, eu observando líderes há anos, e vi que a gestão do trabalho, da saúde e segurança do trabalho é de líder. E a empresa tem a cara do líder. E eu comecei a observar que no nosso país, infelizmente, o líder nem se cuida, vai cuidar dos outros. Né? Então tem essa característica interessante. Na nossa cultura é um pouco atrasada, tem muita coisa boa. Então a H. Simões veio daí, eu juntei a saúde, juntei a segurança do trabalho, que é minha expertise no campo, né, como engenheira de segurança do trabalho, e uma educação andragógica, é uma educação para adulto, né, que não é uma educação, é específicos processos para cada um. Então isso é H. Simões, a gente está aqui para ajudar os líderes a melhorarem a educação própria em saúde e segurança para poder cuidar de todos, impactando no negócio muito positivamente, tá? Então, essa é a H. Simões. Gostei do nome andragógico, não sabia, não conhecia esse nome. Pois Que bom, é, olha só. Todos os dias, no final do dia, quando eu vou fazer meu diário de gratidão, eu coloco as coisas que eu aprendi. Andragógica vai entrar hoje na listinha. Porque a gente fala errado, né? A gente fala pedagógico. Pedagógico é o prefixo de criança, né? Então, o andragógico é o jeito de você treinar o adulto é totalmente diferente, né? Então, a H. Simões, ela tem essa engenharia andragógica, tá? Que a gente fez uma formação neurolinguística, a gente procurou muitos estudos, muito treinamentos para como treinar adulto, que tem muita diferença. Para a gente aprender, o que você tem que fazer para aprender alguma coisa, Daniel? Para despertar e você querer fazer e aprender mesmo. Primeira coisa, quebrar as crenças. Quebra crenças que você já tem, e por isso que o processo de aprendizado ele é um processo difícil, e exatamente por isso, porque a gente já está com um cérebro maduro, nós precisamos, nosso cérebro ele é um vilão na nossa vida, tá? Eu vou falar agora para impactar, né? O cérebro é um vilão na vida. É um vilão. Se você quer aprender uma coisa nova,
ele gasta 80% da energia dele para aprender uma coisa nova. Qual que é a tendência dele fazer isso? Te dar sono, te fazer procrastinar. Então, ou seja, ele não quer que você aprenda. Ele vai te falar que é muito melhor você ir lá assistir Que tal assistir a playlist nova de fulano no YouTube? Para que você vai ler esse material agora? Então, o adulto é cheio de coisa para aprender. A criança é muito mais, é uma esponja, né? A gente deixa de ser. Nossas crenças como costumam nos atrapalhar. Agora, essa é a visão de coach que eu tenho. Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu estou certo ou tem mais alguma coisa? Você direto, eu não vou explicar muito essa parte de pirâmide, né, do aprendizado, mas o seguinte, o aprendizado, 70% a pessoa consegue reter mesmo todo assunto se ela te ensinar. Ela absorve e te ensina. Se ela conseguiu te ensinar, é porque ela aprendeu. E isso é muito importante quando você está dando os treinamentos e quando os líderes estão passando uma informação para os seus liderados. Então, a história a comunicação entra aí, né? Você tem a andragogia, a metodologia, e você tem a comunicação, a maneira de como você falar, está falando aquilo. Então, os treinamentos a gente inclui justamente, cara, não é tudo que você fala, você acha que... E a gente tem isso do líder, que ele acha que ele falou, todo mundo entendeu, né? Então, o que acontece? Você tem que pedir para a pessoa, você entendeu? Você entendeu o que eu falei? Ou senão, você faz aqui o que eu te ensinei, os apadrinhamentos. Então, o treinamento tem muito disso. Não adianta você ficar falando, eu quero ver se você pega aquilo que nós falamos aqui, treinamos você e você faz. Será que você faz? O que eu estou te ensinando? Então, é fazer, é botar a mão na massa. Eu vou aproveitar essa oportunidade aqui, Henriette, vou te fazer um convite. Eu estou finalizando a diagramação de um e-book que ele fala sobre a importância do ambiente de aprendizado dentro de uma empresa. Tá? Ele já está escrito, só estou diagramando. Eu vou te convidar agora para ser uma coautora comigo nesse livro. Gente, meu Deus do céu! Eu te mando ele hoje. Que lindo. Você já olha quando... Obrigada, uma honra mesmo. Porque eu faço muito sentido isso, e até como primeiro insight aí, acho que nem primeiro, já tivemos uns 2 aqui, mas um insight para você que é gestor agora, ou para você que é líder, porque tem gente que fala diferente, gestor é o diretor, e o líder é o gerente, o supervisor, são nomenclaturas, tá, gente? Que para mim, o Daniel, o líder, inclusive, é o operacional. Todo mundo tem que ser líder da sua carreira. Falei isso? Isso aí. Até agrego a você. Quando eu falo líder, é todo mundo que tem liderado, independente do que. Se exemplo, você está ali em cima. E eu ia falar da questão de comunicação, que é essencialmente importante para a liderança. Né? Eu exercitei muito isso na época que eu estava liderando pessoas, e eu falava o seguinte, a obrigação de fazer você entender de quem está comunicando. Tem aqueles memes que, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Muito pelo contrário. Eu parto do pressuposto que, principalmente dentro do ambiente corporativo, se você está comunicando e você é um líder, você tem que ter certificação de que a pessoa entendeu. E você acabou de dar um insight de uma melhor forma de você obter essa certificação. Pessoal, ficou claro para você? Ficou. Você consegue me resumir o que eu acabei de te falar? Né? Ou seja, isso é uma possibilidade, uma forma de você validar a sua comunicação e de ter certeza que a pessoa aprendeu o que vai fazer. Porque se ela aprendeu, porque se ela só te repetir, beleza, você entendeu, você soube que ela captou. Agora, quando ela entende, ela tem, e se você também dá isso para ela tem autonomia para inovar dentro da sua ideia. E aí, eventualmente, até melhorar, porque ninguém melhor do que quem trabalha na operação para fazer a possa acontecer e talvez com um direcionamento do líder, né? Então, assim, toda vez que a gente termina um módulo, alguma coisa, eu quero que você me ensine alguma coisa que você aprendeu. Então, a pessoa vai ter que se virar. E você é professor também, né, Daniel? Como a gente dá aula, a gente estuda muito, né? Então, a gente tem que aprender não é só aprender, entender e saber assimilar e passar para a pessoa também, né? Então, esse ciclo aí a gente tem que estar atento, porque é a melhor maneira de você realmente aprender a ensinar. Perfeito. Legal, bacana demais. E me fala o seguinte, o empresário que está aqui assistindo,
pequeno, médio, que é a grande maioria do Brasil, e principalmente, acredito que é da minha audiência também, né? Como que ele pode, hoje, se valer do aprendizado, ou desse cuidado? Qual que é o cuidado que ele tem que começar a olhar dentro do negócio dele? Para o que tem um funcionário e para o que tem 10. Olha só, não vamos falar ainda de funcionário, não. Vamos falar do líder. A gente foi dar um treinamento ali no Sebrae, uma palestra que a gente foi, que a gente tinha vários empreendedores. E aconteceu uma coisa muito legal, porque a gente despertou o seguinte: olha, se você não se cuidar, quem que vai trabalhar por você? Ok? Então, o brasileiro, ele já não tem essa cultura de se cuidar. Não tem a cultura de se cuidar e não tem a cultura de prevenção como um seguro. Quantos empreendedores nunca procuraram uma seguradora para saber quanto que eu pago por mês se eu posso parar de trabalhar? Isso é um cuidado que ele está tendo com ele. Mas se a gente for pensar em relação ao comportamento seguro, cultura de segurança, o líder, ele tem que ter autocuidado. Porque numa queda dele, numa doença dele, o negócio dele vai para baixo. Então, eu tenho que ter a cultura de me autocuidar. E dentro desse autocuidado, lembre-se que eu não sou dessa área, mas é uma área da área de gestão de pessoas que é importante, que tem tudo a ver com saúde e segurança. Se eu não me cuidar, eu vou perder meu negócio. Inclusive, eu vi vários depoimentos interessantes de pessoas que passaram por burnout empreendendo, porque nunca tiveram essa situação. E não é frequente, é muito. Então, é problemático. Então, primeiro eu tenho que me cuidar. Líder, se cuida. A gente tem vários tipos de autocuidado. Eu tenho autocuidado físico, eu tenho autocuidado emocional, eu tenho autocuidado intelectual, eu tenho autocuidado social, eu tenho autocuidado espiritual. Vamos trabalhar com esses 5. E aí, esse é o primeiro passo, é o que esses autocuidados. E o grande lance que eu percebi, que eu fiz uma pesquisa não acadêmica, tá, Daniel? Eu peguei grandes CEOs de grandes, vamos supor, eu vou lembrar alguns agora, tá? O sobrinho da dona da Magazine Luiza, que é o CEO da, como é que é o nome dele? Eu esqueci a dona da Copenhague, que eu não vou lembrar o nome agora, tá? E mais duas pessoas de CEO de sucesso. E comecei a olhar o quê? Podcast dele, vem entrevistas. E nessas entrevistas, eles soltam que eles têm o autocuidado deles. Porque eles pensam assim, eu tenho que me cuidar porque eu tenho um negócio, eu tenho várias pessoas ao meu redor que eu tenho que cuidar. Se eu desmorono, desmorona tudo. Então, é o primeiro insight que você tem que ter. E eu achei super interessante que desses 5 autocuidados, 3 me chamaram a atenção, que era repetido. Que era o autocuidado físico, que traz a disciplina, né, Diego, né? Autocuidado físico, que traz a disciplina. Então, vários deles são maratonistas, mountain bike, nadador, eles têm essa disciplina física. A segunda foi a meditação. Eu achei até interessante a meditação, assim, que está sempre repetitivo. E não é aquela meditação, é aquela meditação focada, guiada, que você para ali, faz, se organiza mentalmente. Eu acredito que você faça. Eu sei que eu acho que o Diogo faz também. Então, criar esse momento, Diego, de meditação. E o terceiro, pasme, eles organizaram o tempo deles com a família, que é autocuidado social e emocional. Então, esses 3 me chamaram a atenção. Né? Então, se ele já começa a trabalhar com autocuidado, a gente tem 2 ganhos. Ele se autocuida e mantém o negócio sustentavelmente. Eu não sei se dentro da neurociência, muita gente acha que o autocuidado, que a gente fala de o autocuidado físico, de dormir, né? Muita gente acha muito bom dormir pouco, né, Daniel? E que cada um tem que se dormir o que quiser, mas não é bem assim, não. Existe uma pesquisa muito grande que a pessoa precisa ter sono. Estou dando uns exemplos que essas pessoas trazem. E o outro viés é que se eu me cuido, eu viro exemplo. Então, se eu tenho autocuidado, entendo como me guardar, eu viro exemplo. E eu viro exemplo às pessoas que estão perto de mim.
E daí a cultura de saúde dele já é uma cultura elevada para eu trabalhar a saúde e a segurança dos top downs, tá? Então, esse primeiro insight do autocuidado do líder. Você falou uma coisa muito boa, e o Joel J fala isso, o exemplo arrasta, né? Então, quando você tem que... O Paulo Vieira também, eu citei essa semana no Instagram, uma frase dele que é: você precisa se tornar o que você quer ser. Então, por exemplo, se você quer ter a sua prosperidade ali enquanto negócio, funcionando na sua empresa, porque prosperidade não é você ter dinheiro. Não adianta você ter dinheiro, sua família destruída, você ter dinheiro e você não ter sono, como você disse, né? Não ter saúde. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você, no seu todo está hoje bem. Então, você está convivendo com a família, você está fazendo o seu momento de saúde, o seu momento de saúde mental, que é a meditação, o seu momento de negócio. Porque não dá, eu não consigo me ver aposentar e não trabalhar, por exemplo. Né? Ou você vai mudar, talvez, o que você faz, aonde você vai colocar energia, mas você não produzir, você não ter aquela sensação, isso é saúde. E você falou de sono, eu voltei a praticar o que eu fazia em 2019. Eu escalonei meu horário de sono, agora é entre 9 e 3h50 da manhã. Porque de 4 às 7, de 4 às 6, é o horário que eu mais produzo. Então é o horário que eu uso para estudar, a cabeça está mais limpa, não tem barulho de nada, nem passarinho está piando ainda. Então ajuda muito. Então a gente tem que melhorar estratégias, né, e buscar formas e ferramentas. Então eu acho que como gestor, como líder, isso me ajudou muito. Né? E a disciplina de treino é uma coisa sensacional mesmo. Isso aí é muito bom. Eu tenho que melhorar, eu tenho que voltar a andar de bike, que eu não estou andando mais de bike. Bike eu não sou muito fã, não. Eu prefiro uma academia mesmo. Eu gosto mesmo de puxar um ferro, não tem jeito. Aí eu gosto de amassar. Vamos lá. Seguindo adiante, você falou do gestor. Tem mais alguma coisa em relação ao gestor? Agora, vamos linkar isso, saúde e segurança. E isso em relação a ele, que é o negócio dele. Vamos falar agora o seguinte do gestor. Eu ainda estou falando do gestor. Existe um ciclo interessante que foi observado e foi estudado eu e a professora Sandra, que a gente observou isso, lendo, que é o seguinte. Eu tenho que colocar até meu óculos aqui, tá, Daniel? Porque, né? Coloquei Bom, olha só. Primeiro, se eu me cuido, eu sou exemplo, ok? Eu sou exemplo. Agora, o que tem a ver o grupo que está comigo, eu como exemplo de autocuidado? É muito simples. É assim. Primeiro, se eu tenho autocuidado e sou exemplo, minha cultura é um pouco elevada. Porque não se engane, tudo que você faz dentro... Os líderes estão assim, ó. Os liderados estão de olho em você. Qualquer ação sua. Então, por exemplo, se eu tomo decisões diariamente, tá? Com competências específicas, que a gente vai discutir, uma delas é com autocuidado, que eu sei de autocuidado. Na área de saúde e segurança do trabalho, eu estou cuidando da minha equipe. Eu estou protegendo a minha equipe. E aí, se eu protejo e cuido, segundo os psicólogos, né, meus colegas, eu crio uma âncora ou um gatilho mental, que o pessoal do marketing adora falar, mas o psicólogo puxa mais para a âncora. Que é o quê? Da confiança. Eu vou te fazer uma pergunta, Daniel. A gente já conversou sobre isso, mas eu gosto de lembrar disso. Como é que essa confiança é construída? Né? Se eu cuido, se eu protejo. Se eu te perguntar quem foram as primeiras pessoas que te protegeram e cuidaram de você, quem que são? Meus pais. Exatamente. Você faria... Então, a primeira sensação de cuidado, de proteção, foram seus pais quando você era pequeno. Então, qualquer coisa que seus pais pedirem, você... Faço, com certeza. Faz. Tá, mas você é pai honra. e mãe. Com certeza, você honra. Agora, vamos sair um pouquinho do pai e da mãe, vamos falar um pouquinho quando você estivesse passando um terreno que você teve na sua vida, tá? Pode ser financeiro, emocional, o que for. Você lembra daquela pessoa que estava do seu lado e te ajudou? Com certeza. Ela cuidou. Primeiro, na hora, ela cuidou e protegeu você. Se ela te pedir alguma coisa, desculpe os advogados e você é lícita, né? Se ela te pedir qualquer coisa lícita, você faz por ela?
Com certeza. Então, esse gatilho, essa âncora que você cria quando você cuida ou protege do seu colaborador. Você cria, porque todo mundo tem esse gatilho, essa âncora. Aí o que acontece? Ele cria uma confiança com você. Você que foi líder. Se eu tenho confiança com meus liderados, eles ficam engajados ou não? Totalmente. E uma equipe engajada, o que aumenta? Resultado, faturamento lá na ponta. Tá? E daí o que acontece? Não só a produtividade, mas uma produtividade dentro do comportamento seguro, porque você é o exemplo do comportamento seguro. Então, o exemplo do comportamento, que se eu vou me cuidar fisicamente, eu tenho que ir para a área, eu tenho que usar os EPIs. Se eu vou fazer uma compra específica do maquinário, eu vou ver qual que pode me machucar ou machucar o meu colaborador. Se eu vou comprar, eu não vou comprar um carro novo para o gerente X, eu vou comprar um equipamento que proteja meus funcionários. Essas tomadas de decisões de segurança, você vai demonstrando para o seu liderado que você pode confiar, que ele pode confiar em você. Isso engaja. E eu conheço, assim, eu tenho um caso de desengajar absurdamente. Eu tenho vários casos de desengajamento. Meu Deus, eu vi líderes engajando o pessoal e por uma atitude ele desmoronou, tá? Foi desmoronado todo o engajamento de uma empresa. Posso contar o caso aqui, Daniel? Sem falar nome nem nada. Qual que é a atitude, né? É o seguinte, é simples. A gente estava passando um momento de crise nessa empresa multinacional que tem um RH formado, que tem líderes e os gerentes os gerentes mais estratégicos, todos eles tinham direito a um benefício, que era carros tops, tá? Só que a gente estava passando em crise, então todos eles eram ofertados a benefício, gerente sem problema nenhum, é deles. Só que a gente estava passando em crise. E aí, passando numa crise no país, e aí quando acontece isso, todo mundo se abraça, a gente sabe, a gente tem que vender, tem que produzir. Todo mundo entende que às vezes não toda a parte mecânica vai ser feita, a manutenção vai ser feita, não todos os EPIs vão ser comprados, sabe? Alguns cortes de custo. A primeira coisa que eles fazem é cortar o custo, não é verdade? Né? Normalmente eles trocam pequeno lá, né? Na pontinha. Exatamente. Exato. E vai cortando. Aí o pessoal, tudo bem, a gente está entendendo isso porque a gente está passando na fase. A gente tem que colocar corrimão naquela escada, mas tem um de um lado, vamos deixar isso aqui, quando passar a crise a gente põe o outro corrimão. Beleza. E o grupo estava entendendo a situação, a organização estava entendendo a situação, tá? Até líderes de menor setor, não vou mexer nisso aqui que a gente não tem prioridade. Estavam priorizando. Então eu chego numa segunda-feira para trabalhar e tá no pátio assim 10 carros zerados novos. Sabe esse carro Bambambam que o pessoal aluga? Você conhece mais ou menos? É mais. Não foi o normal. Foi a mais. O que você acha que aconteceu na organização top-down? Acabou, você perdeu a confiança. Eu não sou importante para você. Exatamente. E isso, líder, se você pegar o líder, quantas vezes você tomou uma decisão que você não teve uma empatia, não soube comunicar bem, não pensou no autocuidado seu e do seu colaborador, e você tomou a decisão que você perdeu um bom colaborador. Eu te contei uma história, mas eu tenho certeza que todo mundo aí tem várias histórias que você pensou. E o lindo disso é que o líder não entende, ele não percebe isso. Então, a gente, nesses treinamentos, a gente começa a pontuar as competências que eu te falei, que é a visão sistêmica, autocuidado, comunicação, empatia assertiva, para mostrar para o líder, olha, você quer sucesso profissional seu, você tem que aprender a engajar equipe. E não precisa gastar milhões de dinheiro em programas de melhorar o clima organizacional. Poxa, usa a ferramenta que já existe, que é a saúde e segurança do trabalho. Tem lugares que pagam avaliações psicológicas e não tem nenhum banheiro adequado, nenhum lugar para se vestir, não dá para comer adequado, Daniel. Aí fica aquela questão que parece que é mais para o auditor ver da ISO, né? Do que necessariamente para o colaborador, né? O fim
o centro não está ali. Essa gestão, no caso do RH, ela tem que ter aquela mesma gestão do marketing que coloca o cliente no centro, tem que ser o funcionário no centro. Né? E às vezes o líder esquece. Agora, vamos transformar isso para o empreendedor, que a gente pode pensar nisso para grandes empresas, né? Mas vamos pensar no empreendedor. Primeiro, o cara que é o empreendedor tem que se cuidar. Tem que ter um autocuidado com ele e tem que pensar na segurança dele, de ter alguma coisa segura de se cair, né? Se tiver um impacto maior, o que ele vai fazer. E se ele já quer montar uma equipe, já começa a montar adequadamente, porque normalmente a gente começa a trabalhar e a gente começa a montar um escritório, não cuida da cadeira, não cuida da mesa que coloca, não cuida da iluminação. E daí quando vem o cara e você adoece, você fica doente com isso. Aí ele replica isso para os colaboradores, que para ele não é importante. Então ele começa a replicar isso para os colaboradores. Então ele já começa errado. E um bom empreendedor, ele já tem que pensar que eu vou ter colaboradores e eu preciso colocar eles no foco. Eles são o mais importante para mim. Porque eu estou delegando o serviço, eu estou melhorando meu autocuidado, mas eu tenho que ter condição com ele de autocuidado. Ensinar ele a ter o cuidado e cuidar dele, proteger ele, porque ele está servindo a você, tá? Mas isso não é porque ele é bonitinho. Isso é porque ele vai produzir melhor para você e vai dar maior resultado. E sustentavelmente. Sustentavelmente. Isso é o principal, né? Quando a gente, o que é para você, neste caso, o sustentável? É não adoecer e não ter acidente de trabalho e ter resultado. Eu perguntei. Sustentável, depende da área, ele é diferente, né? Então, por isso eu pedi para você. Eu perguntei, mas olha só, interessante, eu perguntei, o Ideraldo, da HF Science, eu perguntei, Ideraldo, você vende muito seguro para empresas? Por exemplo, eu tenho um funcionário, eu não sei qual o termo, desculpa, eu vou lembrar agora. Muitas vezes o funcionário entra na justiça e pede um monte de coisa. Principalmente pequeno empreendedor. Né? Bares e restaurantes, tá lotado. A pessoa sai e já entra na justiça. Pequeno comércio entra na justiça. Aí eu perguntei para eles, às vezes o empreendedor se pega ali lascado, porque ele fez coisa errada, não consultou nada, não procurou nada e perde. Daí o pessoal não compra seguro de trabalho. Como é que chamaria isso, Daniel? As grandes empresas têm, mas o pequeno empreendedor? Pois é, eu não vou saber te falar, eu confesso que eu não sei, mas vamos pesquisar e colocar isso até no store depois. Esse tipo de seguro, para bancar, que você fala, uma indenização. Seria... o custo do advogado trabalhista. O custo do advogado trabalhista. Porque isso aí, na verdade... eu nem sei se existe isso como produto de seguradoras, tá? Ou porque seria sensacional. Eu sei que existe para você fazer uma transição depois de blindagem de patrimônio, né? Eu não sei se talvez esse mesmo tipo de seguro pode ser usado nesse caso. Porque, por exemplo, um dos sócios faleceu, aí você tem que fazer a transferência da propriedade, da empresa, essas coisas, e tem um seguro que banca isso. Mas esse seguro ele fica no CPF da empresa, do empresário. Para a empresa, eu não acredito, eu não sei. Mas eu acredito que deva ter, talvez um produto que as empresas todas têm. É uma coisa... Sei lá. Porque pode ser que tenha. Isso causa impacto na empresa, né? O Sérgio falou muito bem. Às vezes você está lá trabalhando, aparece um processo trabalhista, não sabe da onde. E outra coisa, né? Esse dos cuidados, né? Que a gente tem que ter. A outra coisa que a gente tem que ter como empreendedor é o seguinte: a gente paga muito PGR, PPP, PCMAT e tal, e a gente não recebe o que a gente está pagando, né? As pessoas recebem isso e jogam como é que fala? Na gaveta. E isso também é risco. Isso é uma maneira não sustentável também. A gente estava falando de sustentabilidade, é isso também, né? Então, quando você vai empreender, se você tem um funcionário, já começa a pensar nisso. Pô, o que é bom para mim e o que é bom para ele? O que eu tenho aqui? A gente tem risco de doença, a gente tem risco de acidente. O que eu posso fazer? Porque você já vai criando essa cultura de que ele não foca, a saúde dele é importante e a segurança dele é importante. A questão, acho que nesse caso, é não olhar a pessoa que você está trazendo para trabalhar com o seu time, não olhar como um funcionário, ele olhar ele como um parceiro ali. Né? Porque essa geração, principalmente eu vou falar de gerações aqui,
porque eu tenho contato com gerações de crianças e tenho muito contato com a minha geração e com geração maior. Eu sempre trabalhei com pessoas, desde a época que eu comecei a trabalhar com 16 anos, sempre foi com pessoas mais velhas, né? Então, as pessoas hoje não trabalham por dinheiro. A decisão da pessoa, que é por dinheiro, que ainda tem muita gente, não tem problema, porque cada um tem a sua necessidade, mas a decisão da pessoa por dinheiro, quando ela entra numa empresa por dinheiro, ela sai dessa empresa por dinheiro. Tá? E quando entra por dinheiro que eu estou falando, não estou falando de salário de diferença de 4, 5 mil de diferença, não. Estou falando de R$100, de R$200. Porque o dinheiro para ela é o centro. E quando a empresa tem como a pessoa que está contratando, ela quer pertencer, mesmo que essa seja uma pessoa que está procurando salário, se ela encontra um empresário ou um empregador, como você quiser ouvir, que tem propósito no negócio, você consegue mudar a mentalidade dessa pessoa, ela vai te entregar mais, como a Henriette já falou no início, e eu falei com a Fabíola na segunda-feira. A pessoa que entra na justiça, ela não entra contra o CNPJ, ela entra contra o CPF que liderava ela, seja o dono da empresa, seja o gestor, né? Porque ela não se sentiu cuidada em algum momento, ou ela foi desrespeitada aos olhos dela, enfim, não interessa, mas ela se sentiu assim. Então, ou seja, a empresa, ela não briga com ninguém, ela não maltrata ninguém, ela não faz assédio moral com ninguém. Quem faz é a pessoa. Então, tenha do seu um time com parceiros. Participe essas pessoas das decisões que você tem que tomar. Pergunte a ela, quando você quiser levar, tem reclamação, por exemplo, para levar para a diretoria, se você está ali numa interlocução, né? Escute essas pessoas, escute o máximo, forme colegiados ali dentro para eles te falarem, aprenda a colaborar. Isso funcionou muito quando eu apliquei na gestão do negócio, não do meu negócio, mas da empresa que eu era gerente, funcionou demais por causa disso que você falou. O olhar diferente. No começo batia muito cabeça, viu? Eu tive muito problemas comigo. E eu vou te falar disso, que eu achava que eu tinha que ser... A primeira vez que eu tive que mandar alguém embora, Henriette, o cara tinha 48 anos. Ele tinha 48 anos. E eu descobri que é o seguinte, ele não sabia lidar com a função pela qual eu o contratei. Então, o primeiro erro meu, não soube contratar direito, né? Eu fui no currículo. E aí depois, isso aí eu tinha 5 anos de cargo, de função de gerente, eu fiquei 10. Então, assim, eu contratei pelo currículo. Na hora que eu tive que mandar esse cara embora, eu não dormia, porque eu falei, esse cara tem filho, esse cara tá para aposentar. Depois eu comecei a pensar, e eu não sou uma pessoa ruim por isso, mas, cara, eu preciso trocar. Ele não cabe nesse cargo. Se ele tem filho, tem esposa, vamos tentar ajudar de mais possível, usar minha rede de relacionamento para enquadrar ele numa coisa que, inclusive, eu acho que é mais certo. Quem assistir aquele filme aí, Amor Sem Escalas, o George Clooney, o trabalho dele é mandar pessoas embora e ele a empresa já entrega um planejamento para ele se enquadrar num próximo negócio, né? E eu fiquei sem dormir quase uma semana, até que a situação chegou num patamar que não teve jeito, eu acabei precisando de mandar ele embora, mas inclusive em função de uma discussão. Eu poderia ter prevenido essa discussão, eu poderia inclusive ter protegido o meu cargo, o meu negócio, o meu time, inclusive ele, se eu tivesse contratado melhor. Né? Ou se eu pudesse depois, naquele meio tempo, treiná-lo de uma forma diferente. Então, olhe para o seu colaborador como parceiro. Né? Independente se você é 1, se você é 2, se você é uma empresa grande. E uma coisa que você pontuou interessante é o seguinte, o ato de, às vezes, a gente, demitir uma pessoa, a gente está, inclusive, até protegendo ela. Porque, assim, no Brasil a gente tem disso, né? Acontece muito do empreendedor, o cara manda bem, dá resultado, mas ele dá resultado colocando ele em risco. Então, se ele coloca ele em risco, ele vai colocar os outros em risco assim, porque ele não se cuida, como é que ele vai cuidar dos outros, proteger os outros, né? E quando eu falo assim, Daniel, não é tapinha nas costas, você tem tantas técnicas de proteção, então a gente ensina você a pegar a saúde e segurança que é obrigatório por lei e torná-la um cuidado, dar visibilidade para ela. A gente não fala também quanto que a gente gasta, né? Existe um meio que velado, mostra, né? Mostra que tantos por cento que você
Isso é importante para o empreendedor. Olha, eu gasto isso aqui com saúde e segurança, eu te protejo, né, de uma forma bem feita. Então, é usar essas técnicas, né? A gente até conversou a respeito disso. Se acontecer algum sinistro na sua loja, um incêndio, um processo, um fogo dentro da sua loja, você tem tudo aquilo para proteger os seus colaboradores, né? Então, são várias maneiras de você apresentar cuidados no trabalho. A gente passa quantos anos trabalhando, e às vezes passando... A gente trabalha mais do que passa, né? A gente está mais em trabalho do que tudo. Então, assim, se o líder entender isso, que isso é uma ferramenta poderosa de conseguir engajamento, porque é um gatilho mental, é uma âncora, o que vai acontecer? Ele vai ter uma equipe produtiva com resultado sustentável para o negócio dele. E o comportamento seguro vai aumentar. Então, esse foco, essa ideia, né? Que é uma ferramenta poderosa de engajamento. E as pessoas sempre... É legal, é critério... Uma coisa bem interessante que eu lembrei agora, porque eu vou lembrando as coisas, tá, Daniel? Você desculpa. Você sabe você sabe qual que é o primeiro contato de um empreendedor com saúde e segurança do trabalho? Do empreendedor? Não sei. Quando o contador fala que ele tem que procurar uma empresa e gastar mais dinheiro para fazer a PPRA, PCVSO. Olha... E agora piorou, né? Que agora o E-Social está cobrando no chicote. Exatamente. Cara, acabou. Então, assim, eu falo que tem os planos de negócios do Sebrae dentro do Canva. Isso é engraçado, né? Ninguém fala para o empreendedor que ele vai gastar dinheiro com isso. Ninguém fala de registro de marca para o empreendedor, pra você ter uma ideia. E eu tava engraçado, eu tava nessa palestra que a gente deu lá no Sebrae, tinha alguns empreendedores, e eu já tinha feito uma especialização no meu qual era pequenas empresas, né? Como implementar uma gestão em pequenas empresas, baixo custo, etc. E eu percebi isso, cara. Onde é que o empreendedor, quando vai empreender, separa monetariamente que ele vai gastar com isso? Então já começa com o custo dele. É o primeiro impacto. Isso aí tem que estar no plano de negócio, para ele decidir, tem que estar no momento dele decidir se ele vai iniciar o negócio ou não, né? Porque igual você falou, e hoje com o E-Social ele está em cima, no primeiro mês você já está sendo fiscalizado, não é coisa que você vai ser fiscalizado. E multa. E é custo mesmo, se fez é custo burocrático, mas sem ação interna, né? Então, eu fico preocupada às vezes, o pessoal... Pequenos negócios se abrem. Vou abrir instalação de ar-condicionado. Vou abrir instalação de internet. Por que eu estou te falando isso? Eu vou abrir uma lojinha de instalação solar, né? Cara, tu trabalha em altura. Você sabe quanto custa um funcionário para a empresa, para o cara trabalhar em altura com segurança? Tem que fazer NR de 6 em 6 ou em 1 ano? O quê? Trabalho em altura, a NR. Você tem a NR de treinamento, né? Você tem que ter, acho que é de 2 em 2 anos, agora me pegou, acho que é o de você tem que treinar, eles têm que ter treinado, acho que é de 1 ano em 1 ano, tá? Para trabalho em altura. Ele tem que ter cinto de segurança, ele tem que ter um brigadista específico para atender tanta coisa que se pede, que quando o empreendedor vai ver isso, põe o pessoal pendurado para segurar pelas pernas, né? Na janela para instalar ar-condicionado. Eu vou te mandar um vídeo que eu fiz de frente ao escritório do Sérgio, de um rapaz que estava pintando a fachada de um prédio, e ele deitou na marquise, e aí ele se apoiava naquele fio como de telefone, que é aquela fiação mais baixa do poste, e abaixava de um bolo assim. Eu vou te mandar esse vídeo para você postar, fazer um meme. Adoro, Daniel. Cara, é o primeiro absurdo. Impacto, entendeu, Daniel? É o primeiro impacto. Quando as pessoas montam escritório, vai colocar uma pessoa que trabalha ali, ela tem que pensar que ela vai trabalhar ali. E pior que isso gera muito problema. Isso gera muito problema. Porque lembre-se, a cultura da gente de saúde é péssima. De segurança é mais ainda. A gente falou aquele dia também, como você vê, né? A gente não tem simulações de incêndio nas escolas, né, Daniel? Verdade. E depois daquele dia, eu fico olhando lá na escola onde que é a saída de incêndio, onde que tem uma sinalização. E, inclusive, eu estou tentando levar você lá para dar uma palestra para o pessoal, porque vai precisar. Gente, eu fico,
E eu vou te falar que vai precisar, e eu não estou falando nem pro pessoal não, porque é o seguinte, eu na condição de professor dentro da escola, eu sou responsável pelos alunos. Então, ou seja, a minha responsabilidade não é só correr, não. Minha responsabilidade, inclusive, é garantir que eles não vão se machucar. Então, é uma preocupação maior, Quer ver inclusive, né? outra coisa da cultura da gente que eu acho fantástico? Por que a gente usa cinto de segurança hoje, Daniel? Eu ia falar isso agora, gente. As pessoas usam cinto de segurança para não tomar multa, não é para não bater a cara no vidro, não. Tá. Agora, olha que interessante. Tem 20 anos já, né? 15 anos? O CPB é de 2098, né? Quantos anos tem? 20 anos. 20 anos, né? Eu sou engenheira, mas não sei fazer conta. Faz aí. Olha só. Os seus, assim, eu não tenho filho, você também, né? Mas seus sobrinhos, eles usam cinto de segurança dentro do carro? Usa na cadeirinha, né? Isso, mas outras pessoas mais novas, você vê usando cinto de segurança do carro, dentro do carro? Não usa. E eu concordo quando está atrás, porque a pessoa pode ser arremessada em mim, né? Mas você já viu que tem muita gente já usando, que já é hábito, o pai colocar o cinto de segurança, botar na cadeirinha, colocar a cadeirinha? Que não é mais por multa não, Daniel. É porque a criança viu o pai usar. A própria criança pede, né? A minha sobrinha pede, a de 2 anos. Põe o cinto, Porque ela papai. vê o pai e a mãe usando e o tio não, Daniel, o tio não. Não, eu uso, eu não consigo manobrar o carro sem cinto de segurança. Olha quanto tempo para fazer essa, como é que se diz? E deu agora uma relaxada pro pessoal, porque não tem multa, né? Mas o pessoal que vem atrás, você falou uma coisa muito interessante, que a garotada que vem atrás agora é como que a Fabíola falou, geração... Ah, sei lá, ela falou que já não sabe se está na Z, se está na Y, se está na J. A geração, enfim. Eles estão tendo... Isso é muito engraçado, porque eles estão vindo com essa pegada de que eles querem cuidado. Eles querem proteção. E aí tem um problema muito sério, me permite entrar nesse assunto aqui. Eles querem proteção, eles querem cuidado, porém, como as famílias estão, entre aspas, destruídas, muito focadas em trabalho ou já separados, e a pandemia atenuou isso, eles não têm esse cuidado que eles almejam. Então, você está com crianças ansiosas, crianças preocupadas, agressivas. Agressivas, assim, realmente está assim. A Érica vai poder falar isso muito bem, né? Nossa psicóloga lá do grupo também. E mudou muito. E a gente tem que lembrar que essas crianças e adolescentes são os trabalhadores. Daqui a pouco que a gente está admitindo. Uhum. Então, eles estão pedindo isso. E tem um insight muito interessante que você falou, que eu fiz uma live com um professor meu lá da Inglaterra, que ele estava falando que a Inglaterra está com um grande problema. Que os pais protegeram e cuidaram tantas crianças que as escolas agora estão criando, isso é até polêmico, tá? As crianças estão tão protegidas, tão cuidadas, que elas não têm percepção de risco. Então, tem programas na Inglaterra de colocar a criança, por exemplo, levam elas no meio do mato, fazem acampamento para elas saberem mexer, para ela começar a trabalhar que existe risco na vida. Para ela criar percepção de risco. Pensa bem, Daniel. Eu já vi isso com um primo meu uma vez. Eu lembro que a filha dele era pequenininha e ela, criança andando, né, aprendendo a andar, desequilibra, né? É uma coisa que eu ouvi esses dias. A gente não aprende a andar, a gente aprende a se equilibrar. Que o nosso ato de andar é uma queda, só que a gente já consegue fazer, né? Então é muito legal essa visão. E a criança, tipo, ia correndo, assim, ele ficava cercando a cabeça para não bater nos lugares, né? Na hora de cair, ele segurava, não deixava a criança cair. A gente brincou, cara, na hora que ela for tropeçar, ela não vai saber ter o instinto de pôr a mão, vai cair de cara. E eu fiz um teste lá na sala de aula esses dias, falei, gente, nós somos instintivos, nosso cérebro, nosso corpo, ele é a prova de gente burra, de nós mesmos quando somos burros. Se você tentar se colocar seu braço para trás e se jogar de cara no chão, muito possivelmente você não vai conseguir, se não tiver um colchão lá. Na hora que você começa a cair, você automaticamente, seu cérebro manda um comando para sua perna, você se equilibra. Não consegue, você não consegue se jogar de cara no chão. É impossível. Aí eu falei,
a criançada foi tentando fazer, foi muito legal. Muito engraçado que gerou uma polêmica no Brasil, acho que foi em Curitiba, que está implementando parques, sabe esses parquinhos de praça com maior risco. Aí você vê as pessoas, que absurdo, é para matar filho, não sei o que, não sei o que. E o outro lado, não, é para entender que existe risco e tem que aprender a andar com as próprias pernas. Não é que você vai criar situações de risco, mas a vida, quando você sai de casa e vai para o trabalho, sai de casa e vai para a escola, tanto risco que a gente está exposto que a gente tem que aprender a percepção. E o brasileiro no mundo, ele tem um nível menor. Mas por quê? A gente não tem nada que ameaça a nossa existência. A gente não tem guerra. Daniel, aí que eu te falo. Exatamente. Porque você vai protegendo, vai protegendo, vai protegendo. E aí, ou seja, vamos lá. Além dessas questões, você falou muito aí do líder, você falou do gestor e do monoempresário, do eu-presa, enfim. O colaborador. Existe uma forma mais, sei lá, branda ou de algum jeito que ele pode entender e analisar o cenário no qual ele está inserido dentro da empresa, fazer um rápido diagnóstico ali e chamar o imediato dele e falar, a gente precisa de uma melhora em alguma coisa. Existe alguma coisa que você pode dar essa luz aí para quem está assistindo que Sim. Está na ponta? Sim. Quando você for escolher, ou você está liderando essa equipe, ou você contratou alguém para liderar, essa pessoa, essa primeira pessoa, ela tem que entender os perigos que existem de acidentes e doenças ocupacionais no cargo que ela tem. Essa pessoa, esse líder ou dono, ele tem que conhecer o que pode acidentar pessoas aqui e o que pode trazer doenças, tá? Gente, não sei que eu vou saber disso. Sabe aquele negocinho que você gastou dinheiro com PCR, PPA? Tá tudo escrito lá. Você leu. Tá? Lê. E no final dele, pasmem, tem um cronograma das ações que você precisa ver, porque você pagou para isso. Então, esse é o primeiro ponto. O empreendedor lê o que ele está pagando. Ele pega as coisas que ele recebe das empresas, né, de saúde e segurança e joga e guarda na veia. Lê o que você está recebendo, porque ali estão todos os perigos e os riscos. E você também tem um bom senso, tá? Então, primeiro, empreendedor, saiba dos perigos do negócio que você... Menina, eu caí? Eu acho que a minha conexão aqui caiu. Eu estava com pessoas... Mas vamos lá, onde a gente parou? Eu estava falando o seguinte, o que ele tem que fazer? Olhar as documentações que ele recebe, saber de todos os perigos, os riscos que estão na documentação e usar o bom senso, né? Então, conhecer a sua atividade e todos os perigos da sua atividade. Você sabe que um dos maiores acidentes, doenças ocupacionais, são de coluna, né? São doenças que a gente chama de DOT, doenças osteomoleculares. Doenças osteomoleculares. Às vezes engasgo. Isso é por causa de uma cadeira e uma mesa ruim. Né? Então, assim... Sabe uma coisa, Henriette? Você deve ter acompanhado, desculpa, te cortei ou... Não, pode falar. Na verdade, eu te cortei, mas atrapalhei seu raciocínio, agora já era. Eu conversei isso com a Thalita na semana passada, quando a gente estava falando de direito do trabalho, e era sobre isso aí. A pessoa que está do home office, a empresa tem uma dificuldade de garantir que ela esteja trabalhando com a ergonomia devida, né? Porque às vezes a pessoa trabalha ali com o computador no colo, em cima da cama, no sofá. Então tem uma importância e é um ponto de muita fragilidade, porque a empresa ela é responsável pela doença ocupacional desse funcionário que está trabalhando em casa e ao mesmo tempo é difícil ele fiscalizar, porque a pessoa está em casa. Então ele tem que se valer de treinamento. Como é que ele faz? Como é que é a sua dica nisso? A minha dica é muito simples, que eu até coloquei lá aquele dia que vocês falaram, é ter uma gestão ocupacional de home office. O que você vai fazer? Sinto muito, vai dar trabalho? Vai, mas é o lance de você trabalhar com prevenção para não ter problema depois. O risco eu não faço uma análise ergonômica na empresa, o ergonomista não vai nos lugares, todas as salas, né? Quando vai fazer o levantamento, vai no ergonomista nas salas, manda ver o que tem e faz um laudo, tem que mudar isso, manda mesa, cadeira e treinamento, é o que você faz. Vai custar? Vai.
mas às vezes na luz, né? Retira-se na luz, na água, na energia da sede que você tinha, né? Então, Sim. você tem condição de fazer o gestão do risco ocupacional na casa. É menos saída. Legal. É mais trabalhoso? É. E aí você tem o trivial, mobiliário, treinamentos e pronto. E você documentar que foi feito. No momento que ele tem a mesa dele, o espaço dele certinho, e o cara foi lá ensinar como é cadeira, qual o tamanho, etc e tal, que acontece dentro dos escritórios das empresas, é uma sugestão, é um jeito. Então você treinou. Ah, mas eu não tenho um fisioterapeuta para ir, um ergonomista para ir para todo mundo. Faça um treinamento onde ele tem um mobiliário adequado para conseguir escalar isso, porque você deu treinamento. Ah, mas a empresa não treinou e não foi lá. Então manda lá. Isso é questão de você avaliar. Você está cuidando e protegendo. Na pandemia, ou quando começou o home office, a empresa na qual eu trabalhava, eu fiz isso. Eu listei todo mundo que estava em home office, porque eu ficava na planta, né? Eu listei todo mundo que estava em home office e estava falando assim, olha, a gente tem que cuidar dessas pessoas. E a gente, em vez de comprar mobiliário, o que a gente fez? Mandou para as casas que estavam na empresa, que é o mesmo mobiliário, que deu treinamento online, porque a gente dá treinamento de ergonomia, é obrigatório. Tá, eu estou falando de um caso específico de online, mas serve para costureiras em casa também, tá? A gente está falando de home office, mas quantas costureiras não trabalham em casa, Daniel? Verdade. Muitas, inclusive, muitas. Então, isso Muita atendente de call center também, né? Quer cuidar, quer proteger? Você vê que a pessoa está com periquito lá no fundo. É avaliar o risco e o perigo e criar situações para reduzir ele, é só isso. Mas entendendo que se você fazendo isso, tu vai ter uma equipe engajada. Assim, fácil, eu conheço tantos líderes que conseguem o engajamento porque cuidam e protegem de uma maneira assertiva, tá? De uma maneira não emocional, mas de uma maneira técnica. Bacana. O Paulo Martins entrou na live também. Amanhã a gente está falando com ele, inclusive. Ei, Paulo! Você vou assistir. Você falou de propósito a semana inteira aqui de negócio e amanhã a gente vai falar sobre empresa de propósito. O Paulo também tem um... pode assistir que vai ser top amanhã. Mas, Henriette, para a gente até encaminhar aqui, né? A gente já falou lá quase uma hora. Você já deu várias dicas, enfim. Como hoje você coloca, por exemplo, vamos dizer, o geral, a sua visão geral de como as empresas que você lida, ou o que você enxerga no mercado, uma nota de 0 a 10, como é que essas empresas estão cuidando dos colaboradores? Aí você vai me falar, Daniel, mas eu não tenho como saber, tem empresas que eu não estou dentro, eu não conheço. Mas existe sim uma forma, né, se a gente fizer por amostragem, como é que está de modo geral. E como que a H. Simões, aí, neste caso, pode colaborar, né? Você dá palestras também, acho que é legal você abrir. Você dá palestras em empresas. A gente trabalha, mas o nosso norte é mais um projeto, né? Mas eu vou te dar, é um projeto educacional onde você educa o líder maior e vai cascateando a educação em cada tipo de processos educacionais diferentes para o tipo de público que você está educando. Mas você me perguntou o seguinte, a organização. Existe uma curva, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, que é a curva de Bradley. É uma curva que chama de maturidade cultural em saúde e segurança do trabalho, que você consegue avaliar uma organização. Então, quando a gente vai começar o projeto educacional, a gente avalia através dessa curva, que são comportamentos. Então, Daniel, eu não avalio a empresa, eu avalio os líderes, tá? E se eu for ter que ranquear, eu não vou ranquear da minha cabeça. Eu vou ranquear dentro da curva de Bradley, que ela começa assim. Você tem organizações reativas, você tem que são reativas ao risco ainda, ao perigo. Você tem organizações dependentes, você tem organizações independentes e você tem organizações... esqueci a última agora, eu fui falar e esqueci. Não.
como se fosse autônomas, é um outro termo agora, mas totalmente interdependentes. É independente e interdependente. Agora esqueci o último absurdo. Mas o importante é o seguinte: na primeira, você tem uma reação, as empresas são muito reativas. Na segunda, eles dependem muito ainda do pessoal da área de saúde e segurança. Na terceira, os líderes já entenderam que segurança é a responsabilidade deles e não da área de técnica de segurança, responsabilidade de liderança de todos. E no quarto, a organização, todos os líderes já estão entendendo que segurança é modo de se trabalhar, não tem outra opção, tá? Então ela fica inerente ao processo, não é segurança no processo, é um processo seguro. É uma diferença. Então, assim que funciona essa curva de Bradley. Se eu for classificar as multinacionais que vieram lá de fora e estão comprando empresas no Brasil, eu falo que as empresas estão no fator de dependente para interdependente. Mas empreendedor estão no reativo bem no comecinho. Entendi. Então, se eu for dividir de 1 a 10, a maioria dos empreendedores nacionais brasileiros, a gente está em torno de 2 a 3, tá? Já as multinacionais já estão passando de 5, 6 dentro dessa ideia da curva de Bradley. Tudo tem a ver muito com a importância, né? E a multinacional, ela acaba... esse tráfego de informações com o mercado exterior muda um pouco a visão da gestão como um todo, né? Eles investem de levar o colaborador para sedes externas, para poder entender como é que funciona lá, isso replica muito. Isso é legal, é bacana e faz todo sentido, né? Você quer falar das palestras que você faz também? Aqui a gente abriu mais para fazer esses projetos, né? Para fazer o projeto, né? Legal. As palestras estão mais para uns grupos maiores, mas a gente gosta de dar a palestra Quem Cuida Engaja, a gente dá 4 palestras promocionais no ano para levar esse propósito, essa ideia, né? Nesse ano a gente já fez, eu estou olhando aqui minha cola, no Sebrae, no Sebrae, que a gente vai fazer mais 2 agora no segundo semestre. Mas a gente a gente gosta de levar esse propósito de melhorar a saúde e segurança do trabalho. E um lance legal, Daniel, é que essas multinacionais já entenderam que trabalhador feliz é produtividade, né? Isso é muito importante. E o brasileiro ainda não entendeu isso, tá? Eu assisti, eu não sei se quem foi que falou, se foi a Fabiola, não na live, mas eu vi numa postagem, que tem uma empresa que criou aí, acho que é a Heineken, ela tem uma diretoria da felicidade. Exatamente. Né? É a Heineken. Isso aí, foi a Heineken, a diretoria da felicidade. A Ambev teve um processo muito pesado, porque a gente até chama eles de ambevianos, que são focados em resultados, atropelando todo mundo. Eles também estão implementando um recursos humanos mais humano, digamos assim. Literalmente humano. Mas olha, a Gás Simões tem esse propósito de trazer a cultura de saúde e segurança do trabalho para os líderes, né? Porque a gente está falando de pessoas e a gente está criando esse mote de explicar para o líder do que é saúde e segurança, que é uma ferramenta poderosíssima de engajamento e tem 2 resultados positivos, é a produtividade do negócio e a perpetuação do comportamento seguro, né? E o propósito, né, Daniel, é aumentar a maturidade dessa gurizada aí, né? Através das escolas que a gente está com esse propósito aí de começar a encher o saco da cidade de fora para ter simulação de incêndio e evaculação nas escolas, né, Daniel? É isso aí. Eu vou levar lá para que o colégio seja pioneiro nesse movimento. Pode deixar comigo. Obrigado mais uma vez, Henriette, pelo seu tempo. Eu adorei, eu te agradeço, viu? Adorei! Eu vi na live aqui, né, o pessoal que entrou, eu vi lá também o Henrique que estava aí falando, o Mauro Cavaca lá do Sublime, né, o Paulo que amanhã vai estar com a gente, né, tem a arquiteta Aline está aqui, Maju Ribeiro, então, pessoal, obrigado, a Jéssica. Nós vamos ter que unir as 2 lives, então quem está assistindo só essa, caiu a conexão da primeira, mas eu vou conseguir baixar os vídeos e fazer online, e depois vou jogar para o YouTube essa nossa live aqui, para ficar mais acessível ainda e a mais pessoas. Tá bom, Henriette? Daqui a pouco eu te mando o livro, você vai ser minha coautora ali. Ai, Jesus. Muito obrigado, viu? Gratidão. Beijo, Daniel. Beijo a todos. Tchau. Tchau, até mais.